Olá, está no ar mais uma edição do Fala Vereador, programa da Câmara Municipal de Uberlândia, que mostra o trabalho dos parlamentares e a atuação do Legislativo em benefício da nossa cidade. No programa de hoje, a nossa convidada é a vereadora Amanda Gondim, do PSB. Seja muito bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Vereadora, neste mês de agosto, Uberlândia completa 137 anos. O que representa para a senhora fazer parte, da história política de uma cidade tão importante, para Minas e para o Brasil? Bom, é uma honra muito grande, ser vereadora numa cidade do porte de Uberlândia, a segunda maior cidade de Minas Gerais, o estado que mais tem municípios no país. Então é uma grande satisfação também poder colaborar com a política do nosso município, pensando na diversidade. Acho que nós, mulheres que ocupamos esses cargos, temos aí uma cobrança maior ainda por chegar nesse espaço de tomada de decisões, e fazer parte disso sendo uma mulher na política jovem, uma pessoa com deficiência também, ser uma mulher lésbica, são vários marcadores que são difíceis de se chegarem nesse espaço, Muitas pessoas como eu olham para uma história como a minha e se sentem representados. Eu acho que isso significa muito para a construção política do nosso município, pensando na questão da pauta progressista, de um desenvolvimento real e social. Vereadora, para a gente relembrar, quais são as suas principais bandeiras, e como é que elas têm refletido no dia a dia da população? Bom, a minha principal bandeira desde que eu entrei pela primeira vez em 2021 foi o direito à cidade. O que significa isso? Bom, é pautar de maneira intersetorial diversos assuntos como o acesso da população ao transporte público, pensar o direito da população a acesso à moradia, em segurança alimentar, a questão da educação, da saúde, pensando no direito das mulheres, das pessoas com deficiência, as pessoas que são mais marginalizadas no acesso à cidade. É pensar a construção de uma cidade que atenda aos interesses da população como um todo, Pensando aí no acesso aos instrumentos do poder público e como esse poder público atende de fato a nossa população, os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Quais as regiões ou bairros da cidade a senhora tem acompanhado mais de perto ou a senhora trabalha na cidade como um todo? Eu trabalho na cidade como um todo, mas a gente tem uma atuação ali do bairro de onde eu venho, da Zona Norte, que é o Roosevelt, por exemplo, tem um trabalho com algumas instituições ali da região que atendem crianças e adolescentes ali, como é o caso da Hora Celeste também, e da Faderson, que prestam um serviço ali de contraturno para as crianças e adolescentes voltados para a educação e para a cultura. Também tem a parte de atuação no Santa Mônica também, que é um bairro muito grande da nossa cidade e que tem uma proximidade muito com a Universidade Federal de Uberlândia, onde eu já tive participação, sou uma egressa da universidade, então tenho bastante contato com a produção técnica e científica da universidade, e também com seus coletivos sociais que atendem a população. E pensando também numa atividade mais descentralizada, a gente está presente hoje, acho que em todos os bairros da cidade. Tem alguma conquista ou melhoria recente que a senhora acha importante destacar? Sim, a gente veio trabalhando nos últimos 4 anos pelo plano diretor da cidade, pela revisão do plano diretor. Foi uma conquista muito grande. Essa revisão aconteceu durante todo o ano de 2024 e vários projetos de leis meus que eu defendi ao longo dos últimos 4 anos foram colocados como diretrizes desse plano diretor. E por que isso é tão importante? O plano, ele dita sobre o desenvolvimento de Uberlândia pelos próximos 10 anos. São diretrizes que vão nos dizer para onde a cidade vai crescer, como vai ser o acesso da população com relação à mobilidade urbana, a questão do meio ambiente e justiça ambiental. Estão pensando, por exemplo, a construção de novos parques para a cidade, em outras áreas de Uberlândia, a preservação ambiental das nossas últimas áreas de reserva ambiental, tanto de Cerrado quanto de Mata Atlântica. A gente tem um bioma muito rico e muito comprometido aqui na cidade. E também pensando na questão dos direitos das mulheres, o meu projeto de auxílio, o aluguel para mulheres em situação de violência, foi colocado dentro do plano diretor como uma diretriz.
O meu plano de adaptação, né, de diretriz de adaptação às mudanças climáticas, ele também foi colocado como uma diretriz dentro do plano. A gente teve uma conquista muito grande, né? E tem pelo menos 6 projetos de leis meus que viraram diretrizes desse plano. Então eu considero isso um ganho muito grande para a cidade, fruto de muito trabalho, articulação política, para mostrar que um vereador realmente ele pode fazer a diferença, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas têm uma concepção muito restrita do que um vereador pode fazer. E aqui a gente tenta demonstrar com muita qualidade no debate e fazendo aquela articulação tanto do poder público quanto com quem produz ciência, né, com são os especialistas que entendem os assuntos, e trazer isso para a prática, para a realidade da população. Acho que esse é o papel do político, né? É aliar a demanda que chega da população com como resolver os problemas, propostas de soluções, pensando aí em médio, curto e longo prazo, e o plano diretor é um resultado de toda essa nossa luta aqui dentro do município. Que bom, parabéns. Falando em demandas, como é que tem sido a escuta ativa nas comunidades, né? E o que os moradores mais têm cobrado ou sugerido para a senhora? Bom, a gente tem andado em muitos bairros periféricos de Uberlândia, que eu acho que tem uma demanda muito grande de conexão e também de descentralização dos serviços hoje, né? A gente anda muito no bairro Pequis, por exemplo, e a população sempre tem reclamado ali do acesso à saúde, que é muito restrito ainda, e de espaço de lazer e cultura, né? A prefeitura anunciou uma obra aí para desenvolver uma praça lá, de fato, para promover mais lazer e acesso à cultura para as pessoas, que eu acho que vai ser fundamental para essas pessoas, de fato, terem uma melhor qualidade de vida ali no bairro, né? Então, esses bairros mais periféricos, a gente recebe muitas reclamações, e alguns bairros como Nova Uberlândia, que tem um histórico ali muito grande de poluição da lagoa que passa pelo bairro, né? A gente vem cobrando essa questão de revitalização dessa lagoa durante muito tempo, já acionamos o Ministério Público com relação a isso, a gente recebe cobranças também de queimadas em regiões que são muito importantes para a cidade, como é a região do Córrego Mogi hoje, que é a nossa última reserva de cerrado da cidade, que infelizmente está tendo uma briga muito grande para a realização de alguns empreendimentos imobiliários ali que podem retirar, né, essa nossa última reserva de cerrado, que é uma questão muito grave, né? A nossa cidade pode enfrentar no futuro não tão distante problemas com abastecimento de água, com a questão da qualidade do ar, né? A qualidade térmica também, a gente pode sofrer com mais ondas intensas de calor que já vem acontecendo, né? Aumentando também a intensidade dos períodos de chuva. Então são vários desafios e nos chegam muitos problemas desses que são do cotidiano das pessoas, né? Por exemplo, também a contaminação das veredas, né, que muitas pessoas que acompanham essas questões da cidade nos acionam com relação a essa pauta ambiental. A gente também vem sendo muito demandado sobre a pauta do direito animal na cidade, né? Sobre a pauta do abandono de animais em Uberlândias, a falta de política pública, né, para os protetores e para os próprios animais, né, de não ter, por exemplo, hoje um abrigo que seja uma casa de passagem que possa acolher o animal que é atropelado, enfim, que tem que passar por algum procedimento cirúrgico, não tem aonde ficar. E para ali ele ser direcionado para uma adoção, né, para ter esse trabalho enquanto uma política pública mesmo da cidade. Acho que é fundamental isso, porque a gente entende que uma saúde única, ela preza o bem-estar animal, né? Então, uma cidade como a nossa tem um alto número de animais abandonados que precisam de atenção e cuidado, e a gente precisa ter essa boa vontade política do poder público para olhar com atenção também essa questão, também pensando no futuro desenvolvimento de um SUS animal. Acho que isso também seria algo fundamental para a nossa cidade. Vereadora, agosto também é conhecido como o Agosto Lilás, né? Um mês para conscientização para o combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Como é que a senhora avalia esse tipo de campanha? Acho fundamental. Eu sou uma advogada com especialização em direito de mulheres, voltado para a violência contra a mulher. Antes de ser vereadora, eu trabalhei muitos anos na advocacia, na pauta dos direitos das mulheres, atendendo mulheres vítimas de violência doméstica, violência de gênero. E nesse trabalho, ao longo desses anos, a gente via um desafio que era o mesmo e continua sendo o mesmo. O atendimento dessas mulheres em muitas dessas unidades de saúde, ou até mesmo de segurança pública, que deveria ter um acolhimento, né, algo humanizado, que fosse informado os direitos das mulheres, mas também que ela tivesse segurança de sair dali com direcionamento para medida protetiva, quando necessário, e pensar em outros modelos de casa de passagem, onde a mulher consiga um abrigamento ali provisório, mas que não
restringe essa mulher no acesso à informação e a direitos ali naquele espaço, pensando em políticas públicas a longo prazo para a reinserção da mulher na sociedade sem que ela seja comprometida. A gente precisa pensar na questão da economia, na questão de emprego, geração de emprego e renda para essa mulher que muitas vezes se mantém em um relacionamento abusivo pela falta de oportunidades, né, de ter ali uma independência e uma autonomia financeira. A gente sabe que esse é um dos principais motivos, né, que infelizmente as mulheres se mantêm em um ciclo de relacionamento abusivo. E essa campanha é fundamental para que a gente possa trazer conscientização a toda a sociedade da sua responsabilidade. Eu acho que a gente não pode seguir reforçando padrões violentos, né? A gente vê muito nessa questão de atendimento. Infelizmente, acompanhei mulheres que chegavam à delegacia e muitas vezes recebiam falas como: o que você fez para ele agir com você dessa forma? Acho que esse pensamento precisa ser invertido, porque essa lógica é hoje responsável pela perda da vida de várias mulheres, né? Uberlândia tem hoje, pelo menos por dia, ao menos 10 casos de violência contra a mulher registrados, né? Hoje é a cidade de Minas mais violenta para mulheres. Acho que isso é muito significativo, tendo em vista que a gente está no maior estado, né, com o maior número de municípios. Então é pensar nessa questão não só como um agosto lilás, mas uma campanha continuada de informação e também de políticas públicas efetivas, né? Aqui, ao longo dos últimos anos, a gente trouxe a aprovação de alguns projetos muito importantes. Um deles foi a preferência de matrícula, né, para mulheres que tenham seus dependentes em creches, para essas mulheres que sofram da violência possam matricular seus dependentes, seus filhos nas creches com preferência, porque essa mulher precisa ter um momento para trabalhar e ela precisa deixar o seu filho ali, seu dependente naquele local, para poder, né, de fato, seguir com a sua vida e romper esse ciclo. Esse foi um projeto muito importante que a gente aprovou. A gente também teve o Dossiê Mulher, que é o compilado de dados de atendimento da prefeitura para traçar o perfil da mulher que sofre violência no município. Esses dados seriam de atendimento à saúde, atendimento à assistência social, questões que precisam ser unificadas para a gente ter um dado real da cidade. Qual é o bairro onde a mulher mais está sujeita a esse impacto da violência? Qual é o perfil dessa mulher, se ela tem ou não um emprego, o grau de escolaridade, para que a gente possa ter ações mais efetivas, pensando em como, de fato, diminuir esse índice. Recentemente, né, a gente viu uma mulher no Rio Grande do Norte que levou 61 socos do companheiro dentro do elevador. Isso é uma coisa inadmissível, né, vereadora? Não, isso é um absurdo, né? Não deveria nem ser questionado o que levou isso a acontecer, porque nada, absolutamente nada, justifica esse grau de violência ou qualquer violência que seja, né? Acho que isso é endêmico de mostrar que uma pessoa se coloca nesse lugar de tanto ódio, de tanta violência, de querer matar uma mulher porque se sentiu incomodada em alguma medida. Acho que, em absoluto, isso não se justifica e jamais vai se justificar. E aí, acho que tem que ter, até mesmo, o STJ saiu hoje numa súmula que essa violência desferida no rosto agora vai ter uma pena maior por um agravante, e realmente tem que ter. Eu acho que a gente tem que ter condutas mais incisivas, só que as nossas leis, elas funcionam, elas no papel funcionam muito bem. Então, o nosso problema ele é mais cultural do que leva um indivíduo como esse a fazer isso, do que, de fato, sobre uma lei ser ou não eficiente, né? Eu acho que esse é o ponto de virada de chave, a gente entender que isso é um problema de saúde pública, um problema multidisciplinar, e que o Estado tem que entrar de maneira efetiva nisso, enquanto política pública para a proteção das mulheres, aumentar o orçamento público nas políticas e campanhas, porque a gente teve, infelizmente, uma diminuição que veio desde o governo federal anterior, né, que desmontou várias políticas públicas, uma diminuição no orçamento dessas campanhas e de ações voltadas para as mulheres. E quanto mais ao norte do país, a gente vê problemas endêmicos muito graves, assim, de exploração sexual e tantas outras questões, onde a violência é muito mais incisiva em determinadas localidades, né? E a gente vê padrões comportamentais, infelizmente, como desse caso que você viu. Essa não foi a primeira vez que esse ser foi violento com ela. Com certeza já houveram momentos anteriores de violência, porque essa violência ela vai escalonando, né? A gente entende, enquanto ciência mesmo, de que é uma espiral de violência, na verdade. Começa dessa forma, vai escalonando para múltiplas violências, né? Começa geralmente com uma violência verbal, parte para uma violência moral, um controle social do comportamento e acesso da pessoa com outras pessoas.
enfim, um controle que tenta sendo gerado e a partir disso a violência vai escalonando, podendo chegar à física. Mas uma coisa que as pessoas precisam ter em mente é que a violência nunca cessa de maneira espontânea. Ela sempre vai ter um momento que ela vai escalonar. Vereadora, para a gente encerrar, qual a mensagem que a senhora deixa, né, para Uberlândia e para a população nesse aniversário de 137 anos? O que a senhora espera? Qual a mensagem? Bom, dizer que é uma satisfação muito grande fazer parte dessa história aqui no poder público enquanto uma agente política pela nossa cidade e dizer que eu espero que a cidade possa aí crescer de maneira organizada, que a gente possa conseguir atingir políticas públicas que de fato transformem a vida dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade e colocar o meu mandato à disposição, que a gente possa aí pensar que sejam 138 anos aí, pensar para o próximo ano, um ano de muito sucesso para a nossa cidade. Obrigada, vereadora, pela sua presença aqui, por compartilhar um pouco mais da sua trajetória, né, e do seu trabalho aqui na Câmara Municipal. Obrigada. O Fala Vereador fica por aqui, mas você pode acompanhar mais informações sobre o Legislativo nas redes sociais da Câmara Municipal de Uberlândia e também pelo YouTube. Até a próxima edição do Fala Vereador.